Quem que vai receber a medicação? É a criança. Quem que vai ter que segurar essa criança aí? Porque não vai ser uma pessoa só. Não é o adulto que só estica o braço, e mesmo assim tem muitos adultos que dão trabalho também, né? Mas às vezes você vai precisar de 2, 3 funcionários para segurar uma criança. Não, no meu caso Pegar um acesso de uma criança não é uma coisa simples. Então tudo que é muito invasivo, eu sempre tendo a... Vamos explicar? Não tem problema, não é perder tempo explicar, não é perder tempo desenhar. Eu preciso te dar segurança da informação. Mas eu não posso deixar a criança pagar o preço disso. Porque eu falo, meu paciente é a criança, não é o pai e a mãe. O pai e a mãe eu tenho que dar confiança no atendimento? Claro que eu tenho. Se eu não conversar e só falar, olha, dipirona em casa, meu atendimento está sendo como qualquer outro. Agora, se eu explicar para você por que não precisa da medicação na veia, aí eu tenho certeza que você vai para casa não só tranquila, que é só uma dipirona, e ainda bem que não furou o braço do moleque. Porque às vezes ele vai estar voltando para casa. E aí, quando você falar de novo para ele, filho, a gente precisa ir no hospital... Não quer voltar. Nossa, ele não vai querer voltar. Você vai falar, vamos na consulta do Dr. Rafa. Ele não vai querer saber de mim. Tanto é que hoje, eu não uso avental dentro do meu consultório. Porque isso, muitas vezes, é um susto para a criança. A hora que a criança vê branco... tem gente que passa mal na hora de fazer doação de sangue. Tem gente que aumenta a pressão só de ver o jaleco. Entendeu? Então, quando a gente tenta desvirtuar... Porque muitas vezes está associado com a vacina. Né, que as crianças vão com frequência fazer e elas se assustam. Então, o pronto-socorro, eu sempre falo que é um recurso que é para ser utilizado? Sim, mas quando precisa, e principalmente se o teu médico de rotina não está acessível para você, aí vale a pena ir do que dormir com dúvida e numa insegurança. Mas eu sempre falo que a criança não pode ser a pessoa que vai pagar esse preço. Porque às vezes tem gente que chega na consulta e fala, doutor, faz uma bezetacil, vai. Funciona. Eu falo, porque não é só bunda. Não é você que vai sofrer. Eu vou fazer na né? sua e no do moleque. Vamos ver quem que vai querer. Nossa, eu tomei tantas. Nossa. Eu tomei tantas. Assim, tem umas perguntas que ele faz. Meu filho tem 7, pra quem não sabe. E assim, eu sou mãe solo, né? No caso, pra mim é um pouco mais difícil ali, porque tipo, ele chegou pra mim esse tempo atrás e falou assim, mãe, era de manhã, ele tava no banheiro, foi ali fazer xixi. Eu sempre tô ali com ele, porque é a hora da escola, ele tá meio sonolento. Tá meio dormindo, meio acordado. Então eu falei, meu filho, presta atenção pra não fazer xixi fora da privada, meu filho. Pois acerta o buraco. Pelo amor de Deus, eu tô ali atrás, meu filho acerta. Aí ele, mãe, por que meu pinto acorda pra cima? Aí eu... Então. Aí eu vou pesquisar. Pergunta pro doutor Rafael. Eu falei assim, eu vou pesquisar e quando você chegar à noite a gente conversa. Aí eu já vou saber o que te falar, tá? Ele, tá bom. Então, assim, é coisa que eu não sei muito, né? Como que a gente fala, né, as coisas, né? Aí tem vezes que eu falo assim pro médico dele, que vai passar no pedido, falo assim pra ele, orienta ele aí, porque tem certas coisas que eu não sei dizer, né? Que eu não sei explicar. Então, assim, as mães solas, elas passam por esses pequenos problemas, né? Ainda mais a mulher, quando é menino, a mulher tem mais dificuldade, né? Porque não tem. Então, como que vai saber agir, né, naquele momento? A maioria das maiores dúvidas das mães falam, mas e para limpar? Como que eu faço? Desde bebê, né? Porque é aquela coisa, a mulher está acostumada numa higienização e aí chega na hora do pênis, fica naquela coisa, e agora? Puxa, não puxa? Existia uma orientação até 10, 15 anos atrás de ficar fazendo exercício, né? De puxar a pele para exteriorizar a cabeça do pênis. Hoje a gente não faz mais isso, justamente porque pode causar trauma. O menino se incomoda com isso ao longo do tempo. Tanto é que tem moleque que fica com resistência, não deixa mais ninguém tocar, não deixa na hora de ir no banheiro, não deixa ninguém mexer. Vai criando esse incômodo. E ainda é muito tabu conversar disso. Tem gente que gosta de conversar, é aberto para isso. Tem gente que já... não, isso daí é assunto do pai. Aí entra o pai na história. Assim. Não. Ou nem pergunta. Porque fica não, é que a Carol fala assim, nessa conversa. A Carol fala assim, não, você que tem, você vai saber o que falar. Eu não tenho, eu não sei o que falar. É isso que acaba acontecendo. E não precisa ser. Assim como eu sou muito defensor numa situação das meninas, na fase que está período, né, de puberdade, né, começando o desenvolvimento do corpo, primeira menstruação... Tem que ter essa conversa, tanto o pai quanto a mãe. Não é porque é mulher, lógico que a mulher vai ter uma facilidade para ter essa conversa com a filha. Mas o pai, hoje em dia, não é mais a gente encarar como um cara que só ajuda. Não. Pai é presença ali, né? Participação no dia a dia das coisas Sim. do filho. Então não é coisa de mulher. Não. É coisa de homem também. A gente tem que ter essa conversa. Porque já
temos um estalo já, né? Hoje, nos dias atuais, não tem como a gente só achar que é uma coisa de mulher, só coisa de homem. Tem que ter a participação de todo mundo, é uma família. Eu tenho uma dúvida, né? No caso, por exemplo, qual é a idade? Eu não sei se tem uma idade específica ou... na verdade, eu não entendo muito, né? Mas assim, qual que é o sinal ali de que a criança está se conhecendo? Porque o meu filho faz uns trenzinhos estranhos que eu fico assim... Eu acho que isso aqui não é um pouquinho normal, né? Mas assim... Tá brincando. Mas a gente denominou como a dança da minhoca, né? Minhoca é bullying. Minhoca é bullying. Então a gente fala assim... Aí ele fala, mãe, eu vou deitar e vou fazer a dança da minhoca. Tá bom, cara, vai lá na sua dança da minhoca no seu quarto. Tudo bem? No seu quarto, tá? E aí ele fica fazendo uns negocinhos estranhos lá, no negócio da dança da minhoca. E a gente denominou isso. Então, qual que é a idade, assim? Porque ele começou esse negócio da dança da minhoca cedo. Então, tem uma idade para começar ali a se conhecer, para começar ali esse negócio? Normalmente essa fase ela inicia com a puberdade, né? Nas meninas, hoje, a gente considera um período entrando na puberdade a partir dos 8 anos e o menino a partir dos 9 anos de idade. Então, que começa as mudanças no corpo. Isso existe de puberdade precoce. Hoje, cada vez mais a gente fala sobre isso, mas acontece muito mais vezes nas mulheres. Por quê? O que acontece? Principalmente nas meninas que estão obesas. Porque hoje você tem diversas influências, né? Tanto é que as mães se preocupam em produtos de estética, batom. Menina pode usar batom? Menina pode usar esmalte? Mas pode ser um disruptor endócrino. Pode deixar a menina entrar, né, no período de puberdade antes da hora. E hoje a gente sabe que o maior vilão para isso é a obesidade. Porque a obesidade, ela consegue, a conversão de gordura, a questão de colesterol, né, em excesso, ela vai ser convertida para estrógeno, que é um hormônio feminino. E isso pode fazer com que a menina entre num período de desenvolvimento antes da hora. Então, a questão de obesidade é um problema que a gente lida seriamente, não só nos adultos, mas também hoje, cada vez mais real dentro da pediatria. Então, não é muito comum do menino entrar nessa fase de puberdade antes que nem a menina, mas... No menino especificamente, entrando mais velho, não é nem questão dele... Ele não sabe o que ele está fazendo. Não. É um autoconhecimento que a gente fala ali. Ele está se conhecendo, ele está entendendo as sensações que ele tem ali, mas você pode ter certeza que não tem nenhuma conotação sexual com isso que ele está fazendo. Não, ele nem sabe, assim. Ele não sabe. É que a gente que é adulto, a gente sabe. A gente sabe. Pra ele é gostoso, que não sei o quê. Exatamente. Então tá, meu amor, vai lá fazer a sua dança da minhoca. Tem menino que fica puxando toda hora. Você fala, é elástico? Não é. E ele fica puxando toda hora com a mão. É muito comum você ver os meninos com a mão. Tanto é que muitas vezes chega lá, será que ele não quer fazer xixi? Eu faço muito isso, doutor. Você não quer fazer xixi? Ele tá sempre lá. Eu acho que quer, né? Não. Ali é só uma questão de um autoconhecimento ali dele, entendeu? E é uma coisa que é legal de conversar, até mesmo porque hoje em dia, com a questão de desconfiança, vai ficar com uma pessoa que às vezes você não conhece, não tem muita confiança. É importante você chegar e falar pro seu filho, pra sua filha, do tipo, ali pode colocar a mão, ali ninguém pode colocar a mão. Você tem que perguntar pra mamãe, pro papai, coisas do tipo, porque é sério. Né? E ainda mais hoje em dia, você vê cada notícia. Acho que hoje ou ontem saiu uma história aí de uma questão de 2 crianças, uma de 7, outra de 10 anos de idade, que teve um estupro coletivo. Foi horrível. Eu vi um pedaço. Uma história. E até outro dia no Rio de Janeiro, que teve uma situação dessa. Então, tem que falar? Tem que falar, mas não é no sentido que às vezes as pessoas acham que vai virar o surubão, né? Da gente ter uma educação sexual. Não, a educação sexual faz parte de uma informação, justamente para você fugir dessas situações de predadores na internet, coisas assim do tipo, porque cada vez mais hoje em dia a criança está inserida lá, seja com jogo de videogame, seja com questões dela mexer por conta da escola, qualquer coisa que seja acessível, ou pelo celular dos pais, e elas precisam saber disso. E por mais triste que seja, essas pessoas estão muito mais próximas de dentro da tua casa do que, às vezes, foi numa festa na casa de alguém, foi num shopping, foi num parque. Não, porque a gente fica mais à vontade com a pessoa próxima, né? Acha que a pessoa próxima não vai fazer nada com o filho porque conhece ou porque é parente, pelo contrário. E é ali que ganha confiança. Exatamente. Então, nessa questão de explicar, fica muito mais fácil. E eu tenho que, às vezes, explicar para os pais também. Porque, às vezes, é o que você falou, eu não sei abordar isso com meu filho. Da questão do menino acordar com o pênis ereto, é uma coisa que é muito comum, porque ali é um órgão que é alimentado por sangue. E às vezes fica uma concentração de sangue ali durante o sono, e aí é o que acontece que a maioria dos meninos é homens.
Quando começa a não acontecer isso, que aí acho que os homens ficam preocupados hoje em dia. Então agradeça. Mas nem acordando eu tô assim, então tá ruim a situação. Não, então, ó, você pode agradecer toda vez que acordar com o negócio pra cima em sentido. Fala que é pra fazer xixi. Fala, vai lá, filho, vai lá fazer xixi. O problema é acertar o buraco. Mas assim, a idade pra essa descoberta para um menino, no caso, é entre 9. Não, a partir de 9 anos de idade. Tô preocupada em ser vó. Mas cedo. Quem brinca sempre corre o risco. Começou cedo. Essa conversa tem que existir. Porque logo quando eu me formei, trabalhei numa unidade básica de saúde, o que eu atendia lá de adolescente, 14 anos de idade, grávida, era impressionante. E muitas das vezes por falta desse tipo de conversa. Mas nesse caso, uma mulher grávida de 14 anos, ela é atendida pelo pediatra também ou é outra? Também. Inicialmente, às vezes, quem acaba descobrindo é através do pediatra, né? Porque às vezes vai numa consulta normal, tá com uma dor abdominal, se já iniciou no ciclo menstrual. Olha, e ainda que a mulher, quando ela entra no período menstrual, no início, por estar em desenvolvimento, às vezes é irregular esse ciclo, né? Então, às vezes ela se confunde. Esse mês veio, esse mês não veio, o que está acontecendo, não está acontecendo? Então, eu já tenho que ter essa abordagem, se já teve essa iniciação durante a questão de relação sexual, porque é importante isso. Mas lembrando sempre, desde que seja de interesse do adolescente. Porque o que eu sempre deixo claro, às vezes chega a mãe e o pai e fala assim, doutor, não esquece de conversar com ele sobre drogas. E às vezes o moleque está preocupado com o Dragon Ball Z. Você entendeu? Sim. O que você vai falar? É drogas, mas é outro tipo de droga. Você entendeu? O que você vai falar com o moleque que ele nem sabe que existe isso daí, mas a mãe quer que eu alerte ele. E eu sempre falo que tem que partir deles essa dúvida. Até para não estar fechado dentro de casa a gente não falar disso. Pelo contrário, pega o assunto mais polêmico, tenta sempre conversar dentro da tua casa. Lá em casa a gente troca ideia. Por quê? Para não ter essa questão de tabu. Porque vocês sabem disso, vocês já foram adolescentes. Vocês sabem que quando tem alguma coisa proibida, a gente não pode falar? É que desperta atenção. E aí que vai te despertar curiosidade. Sim. Nós somos seres curiosos. A gente vai querer saber. De um jeito ou de outro. Já que você é uma pessoa curiosa, eu quero saber. Eu também sou curioso. A minha curiosidade é... Você sabe que nós temos um quadro com a Babi chamado De Frente com Babi. Certo, Babi? É certo. A minha curiosidade é... Topa ficar de frente com a Babi e saber as perguntas que o estagiário, segundo... Na verdade é ela, tá, doutor? Não. Mas ela fala que é o estagiário. Topa? Não sou eu. Como não? Aquelas perguntas vai sair de que cabeça, pastor, sai aquele negócio? Não, isso aí de umas cabeças... Umas podridões da... Quem pode ter? Da onde é? Então, quem que tá falando que o filho logo cedo? Rapaz, eita, nós, eu vou te falar. Bora. Agora me fala uma coisa, você falou uma coisa de obesidade. Eu tava vendo até inclusive no seu Instagram, uma mulher falando que ela dá whey pro filho, na mamadeira. Cara... Mas quantos anos a criança tem? Acho que 3 anos de idade. 3 anos de idade. Aí, pode isso? Não. Então, isso daí não é ruim? Total. Era um vídeo, inclusive, falando sobre... Era whey com creatina. Isso. Que a mãe, ela intercalava, né? Ela leite gosta normal. De tomar, porque ela treina, enfim, tudo mais. E por ter esse hábito, a filha via. Aí a filha pedia, e aí ela colocava na mamadeira pra filha. Então a mãe tomava e a filha acompanhava. Só que assim, pra quê? Por quê? Tem consequências ou não disso? E tem. Uma que a questão do whey, é uma proteína, né? Que é do leite que existe isso. E assim, qual que é o fundamento para isso? A gente vai utilizar muito numa questão nutricional, quando a criança não tem um suporte proteico adequado, e a gente pode fazer esse tipo de suplementação, mas no caso de uma criança que é totalmente sem nenhuma comorbidade, não tem nenhum problema de saúde, não tem nenhuma necessidade, porque o suporte calórico que ela precisa para o dia, proteico e tudo mais, ela tem através dos alimentos, através do próprio leite que ela toma. Então ela não precisa dessa suplementação. E ainda quando eu associo com a questão da creatina, que tem um princípio básico para ser utilizado para quem treina, né, para ajudar com o desempenho durante o treinamento, com uma hipertrofia muscular, para a criança não faz sentido algum isso. Pelo contrário, você tem consequências graves ali que pode acarretar no impacto renal, hepático e por aí vai. Em vez de ajudar, acaba ferrando. Exatamente.
E aí você ainda acaba passando uma imagem para a sociedade, hoje em dia como as coisas viralizam muito rápido, que aquilo é normal. Sim. Ah, se ela tá fazendo, eu vou seguir também. E não é assim. Porque quantas pessoas que assistiram um vídeo desse, você acha que vão no Google verificar se pode ou não pode, ou vai levar na consulta essa informação se pode ou não pode? A loja que vende whey é super acessível, qualquer um entra na internet, vai lá e compra. Vem lá, é super autoexplicativo, você precisa de 2 medidores para não sei tanto de proteína, prepara, posso misturar com o quê? Com água, tem gente que vai misturar com alguma outra coisa, vai lá e coloca. E vira verdade aquilo. A partir do momento que começa um falar que toma, o outro falar que toma, o outro falar que toma, tá todo Aí mundo a consequência tomando. vem depois de um tempo, com o Exatamente. filho lá diabético, com problema renal. E hoje é o que mais a gente acaba encarando, porque é o que eu falo, uma criança saudável, a tendência é que seja um adulto saudável. A minha preocupação não é só na fase da pediatria. Eu quero a minha criança que eu ajudo a tomar conta, a fazer uma assistência, que ele seja um adulto saudável, que ele tenha hábitos saudáveis. E hoje as pessoas estão deixando de se alimentar de uma maneira adequada, comer, né? Que eu sempre falo, a alimentação, ela é uma experiência.